Direito, mestre em Educação pela UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Pesquisadora da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN, e é membro da Associação de Advocacia Negra. Professor, eu comecei falando da sua infância e dessas brincadeiras de enxurrada, porque uma mulher negra, filha de ferroviários, de trabalhadores, para conquistar a cátedra que você tem hoje, as pessoas acham, ou quando vê você dando aula ou uma entrevista, falam assim, pô, olha lá, doutora, mas não vê toda a trajetória, toda a história, como é que foi essa conquista, o sacrifício dos seus pais para te dar educação, como é que foi, enfim, toda a trajetória. E eu gosto de contar essa história, como é que foi a adolescência, onde estudou, como é que foi a relação com os professores, o que você sonhava quando você era adolescente. Eu acredito que isso pode inspirar algumas pessoas que nos ouvem e que vão acompanhando nas redes sociais. A gente transmite pelo YouTube, Facebook, Instagram e o TikTok, para a gente inspirar outras pessoas. Então vamos lá. Você cresceu, tomou banho na enxurrada aqui na Vila Palmira. Isso mesmo. Bom, eu sou caçula de uma família de 7 irmãos. Então, o que eu sou, eu devo a essa família, né? Ao meu pai, à minha mãe, que ajudou a nossa criação, abandonou para fora, né? Ela era uma mulher que tinha a leitura do mundo, ela tinha até o ensino fundamental. Mas para a minha criação e a família como essa raiz mesmo foi muito importante para mim. Eu não passei fome, mas meus irmãos mais velhos passaram, e não passei as dificuldades, por exemplo, que as minhas irmãs mais velhas passaram, como ter que morar na casa de pessoas para trabalhar, fazer o trabalho doméstico, enfim, que algumas coisas que, sem dúvida, fez a diferença, né, na minha trajetória. Ter a oportunidade de fazer parte dessa família, e principalmente a minha irmã mais velha, a professora Edna Portela, que hoje está aposentada, trabalhar e, junto com meus pais, se tornar rimo dessa família. Então, eu tive a oportunidade de estudar até o magistério, sem ter que trabalhar, né? Trabalhar em casa, lógico, a gente sempre trabalhou em casa, mas sou fruto da escola pública. Daí a nossa defesa e sempre falar do tanto que a gente sente-se grata por todos os professores que nós tivemos. Então, eu estudei aqui na Escola Manuel Inácio, depois fui para o Rui Barbosa e depois para Arlindo de Andrade Gomes, onde fiz o magistério, aquele antigo magistério de 4 anos que a gente já saía apta para dar aula. Eu sempre coloco um outro aspecto também da minha vida, da minha formação, que foi a presença da religião, a igreja, porque nós não tínhamos internet, computador, não tinha, era casa, escola, igreja. E a obra social Paulo VI foi muito importante na vida, acho que das pessoas que moraram, que passaram aqui pela Vila Palmira, os mais velhos do que eu e até as pessoas da minha idade depois, que era a missa, e depois você ficava, era catecismo, envolviam muito ali, era o padre João Righetti, depois o João Falco, tinha coral. Então, a gente, de certa forma, nós ficávamos protegidos, né, pela escola, família, igreja. Escola e igreja. E quando eu vejo a minha trajetória, os salesianos fizeram parte dessa minha trajetória na educação fundamental, depois no ensino superior, né? Que a minha formação foi toda depois paga, mas com a qualidade da FUCMAT, a antiga FUCMAT, e depois a Universidade Católica Dom Bosco. Então, assim, igreja, educação, a escola pública, o trabalho realizado pelos professores e o esporte, né? Que é o que eu sinto muito falta hoje. É muito bom computador, jogos na internet, é a realidade hoje,
mas fez muita diferença na minha formação o esporte. Eu joguei handball nas escolas onde estudei e cheguei à seleção de Campo Grande. Olha. E cheguei à seleção de Mato Grosso do Sul, né? Então, em 78, 79, eu fui considerada a melhor jogadora de handball do Mato Grosso do Sul. E isso me possibilitou, já na vida adulta, viajar, né? Porque como que nas condições sociais que a gente tinha, eu ia viajar. Então, eu viajei por meio do esporte. Viajei com a seleção de Mato Grosso do Sul, depois viajei 5 anos para Santa Catarina, nos Jogos Abertos, éramos convidadas, pagas, né, para a gente ir lá jogar. Então, assim, a professora Eugênia Portela não chegou onde chegou sozinha. Tem um lastro por trás. Tem um lastro, família, escola, igreja e... recentemente, só 38 anos, o casamento, né? Com uma pessoa também que ajuda bastante. Para você que está chegando agora, vou repetir o histórico da professora doutora Eugênia Portela de Siqueira Marques. É docente da Faculdade de Educação da UFMS, leciona a disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais, atualmente coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. É pedagoga, licenciada em Letras, bacharel em Direito e mestre em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco. Doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Pesquisadora da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e é membro da Associação da Advocacia Negra. Esta é a doutora Eugênia Portela que nós estamos fazendo esse bate-papo, contando da história. É uma história vencedora, é uma história de sucesso, com todos os sacrifícios que todo sucesso requer, né? Ninguém chega no topo sem caminhar, uma caminhada longa. E é essa caminhada que nós estamos construindo agora. Você disse que você estudou em escola pública, fez o magistério, fez concurso público para dar aula? Isso. Do magistério eu fui para a minha primeira graduação, que foi Letras, com língua inglesa, na FUCMAT, na antiga, lá na UCDB. Dom Bosco, que é o CDB agora, FUCMAT na época. Terminando o curso de Letras, eu fiz o primeiro concurso. Não, estava em Letras ainda. Meu primeiro concurso na rede municipal foi em 1985. Então, da rede municipal eu já sou aposentada, aposentei em 2013. Dei aula que era considerada zona rural, quando você fala, todo mundo vê onde chegou, mas não vê como que foi esse percurso. Vê as pingas que a gente toma e não os tombos que a gente leva. E a minha primeira escola foi Antônio José Paniago, no Itamaracá. Então, se o Itamaracá hoje é longe, de carro, você imagina de ônibus. Em 85. Em 85. Era considerada uma escola de zona rural. Era chegando em Três Lagoas. Era aquelas chácaras ali por dentro, que agora vai pelo Rita Vieira, ali eram fazendas, não tinham... Era uma estrada de chão. Uma estrada vicinal, né? Isso. E eu trabalhei lá por 6 anos, alfabetizando. Então, eu inicio minha carreira no magistério sendo professora de zona rural, que era o Itamaracá. O acesso ao Itamaracá tinha um ônibus 5 horas da manhã que passava na Avenida Calógeras. Se você perdesse esse ônibus, você não ia mais. Então, eu tinha que estar aqui na Avenida Júlio de Castilho entre 4h30, no máximo 4h40. Qual idade você tinha nessa época, professor? Eu tinha 20 anos, 20 para 21 anos. Tem uma menina de 20 anos levantando de madrugada para ir para o ponto de ônibus sozinha. Sozinha, pegava ônibus para... Isso, e o breu que era aqui, né? Porque a Vila Palmira também... Não, não tinha iluminação, a cidade não tinha essa iluminação. Nem asfalto, não tinha. Então, começa a minha trajetória aí, no Itamaracá. Aí eu termino o curso de letras, faço concurso para a língua portuguesa e assumo a escola que eu fiz a primeira série. Aí eu venho para a escola Manuel Inácio de Souza, aqui no Jardim Mar, e a professora é Maria Nessi Ferreira, que depois eu vou pedir para que ela assista, vou mandar um abraço para ela, que me alfabetizou, era minha diretora. Olha, que coisa! Né? Então eu chego no Manuel Inácio e a minha professora, quem me alfabetizou vai ser minha diretora, né? Eu professora concursada de língua portuguesa. Em 91 eu faço outro concurso na rede estadual e vou dar aula lá no José Mamed, no aeroporto,
que também o Córrego Ibiruçu ainda existia, ainda era bem limpo, a gente tomou muito banho no Córrego Ibiruçu também, é bom falar. E, inclusive, quando chovia muito, o córrego enchia, a gente não conseguia voltar para casa. O ônibus nem ia lá, tinha que ficar na escola. Você falou uma coisa interessante agora. As pessoas acham que as cheias desses córregos, elas são coisa de agora por causa do asfalto e tal. Na verdade, as pessoas que entraram para dentro dos córregos, sem né? dúvida. Porque sempre eles encheram desse jeito. Eu me lembro ali do Segredo, onde a gente mora lá há 40 anos, tinham cheias ali no fundo de São Benedito, que levava pinguela, não tinha ponte, levava tudo. Sim. E agora o pessoal fica assustado. Nossa, estão invadindo as casas. São as casas que invadiram os leitos dos córregos. Isso. Assim, quando eu passo ali, eu fico entristecida de ver o que virou um córrego que é essa garotada do Santa Amaro, Vila Palmira. Todo mundo sabe o que foi infância no Córrego Ibiruçu. Pescava lambari. Ia de bicicleta, ia para lá, passava tarde, tomava banho. Era maravilhoso. E aí eu sigo nessa minha trajetória desses 2 concursos e vou, a convite de quem estava na Secretaria de Educação na época, a assumir a vice-direção de uma escola, que é o João Evangelista, que é aqui na nossa rua, na Ponta Porã, e eu fico 17 anos nessa escola, e o diretor, que eu mando um abraço para ele, me dei o convite para ele estar assistindo, o professor Valdomiro Paulo, que foi o diretor dessa escola, e tinha sido também meu professor no Paulo VI, né, no Rui Barbosa, tinha sido meu professor de língua portuguesa. Então a gente fica junto aí construindo, era uma escola pública, um grupo de professores excelentes, fizemos um trabalho assim, maravilhoso, que eu guardo, a gente falava família Geva, família João Evangelista Vieira de Almeida, né? Então, que eu guardo assim com muita saudade, né? No coração mesmo. E a gente, a oportunidade de estudar, hoje a gente fala muito a questão do estudo. Na verdade, não é fácil, né, Mariana? Não. Você, quando foco e persistência. Quando você decide estudar, não tem festa, não tem final de ano, não tem... Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como é que uma jovem mulher se dedica tanto? E o lazer? Não dançava? Não namorava? Como que era esse... Qual o tempo que você dedicava para a parte afetiva, digamos assim? Isso. Bom, sou filha de um baiano de uma baiana com cuiabano. Então é muita festa. E os meus irmãos, um dos meus irmãos mais velho foi da época das vitrola e das brincadeiras, DJ de antigamente. Então ele que fazia as festas. Dancei muito baile com vitrola. Dançarinas, as festas, as brincadeiras. Brincadeiras dançantes. E eu participava disso. Eu era uma criança, mas a gente ia, porque as brincadeiras eram na casa dos vizinhos. Então, eu inicio a minha participação nas brincadeiras em danças, acompanhando os irmãos mais velhos, as irmãs, sendo vela, atrapalhando os namoros deles, né? Porque leva a menina, leva a criança. E o meu pai participou do Clube Atlético Noroeste, que os ferroviários tinham, aquele clube ali, né, que é hoje na frente sempre foi ali, na Feira Central. Então, a minha mãe, que sempre gostou de festa, de carnaval, inseriu a gente muito cedo na cultura, de ir para o clube, então ia para as brincadeiras no carnaval de dia, e depois, quando pegamos a idade, ia à noite. Então, o Noroeste fez parte da minha vida, continuou fazendo na adolescência com as discotecas, né? Então, era estudar durante a semana, depois que começou a estudar e trabalhar, e o sábado, quando possível, a gente participava das discotecas. E foi um bom tempo de discoteca. Daí que as pessoas falam, nossa, mas você vive dançando flashback no Facebook, né? Sextou, eu tenho que dançar um passinho de flashback. E a gente depois, Clube Cruzeiro, ali da Associação Nipo, um pouco União e menos Círculo Militar, porque já era uma elite. Uma elite, né? Pra gente na época, aí a gente não participava tanto. Mas, assim, eu me dedicava aos estudos, treinava handball, onde dava para ir, às vezes, Plínio, acho que é aquela escola ali perto do Norte-Sul,
Plínio, eu ia, isso, eu ia de ônibus treinar o handball à tarde e voltava a pé. Lá do Plínio vinha a pé. Ou seja, você é prova viva de que é possível ter foco nos estudos, dançar, se divertir, praticar esportes e conseguir as cátedras todas que você conseguiu. Sim, porque assim, para nós era muito claro que a minha mãe dizia, não temos nada para deixar para vocês, estudem. Então, como eu tive a oportunidade de ficar, de não sair na adolescência, não ter que trabalhar como as minhas irmãs tiveram que trabalhar de doméstica, não tenho nada contra o trabalho doméstico hoje, que é reconhecido, mas você sabe o que significava troco de comida, de favor. Eu aproveitei, né, e desenvolvi formas se hoje tem tudo na internet de assuntos, nós tínhamos que ir na biblioteca copiar. Eu ia lá naquela biblioteca lá da praça, à tarde, copiar. Aquela biblioteca existe ainda? Não, aí a história infelizmente, porque a gente ia lá, passava a tarde toda copiando. Eu fui né? lá. Mesmo a primeira graduação, não tinha empréstimo de livro para todo mundo, então eu fui muito de ler, copiar, resumir, para estudar para a prova, porque era o que as minhas condições podiam. Não conseguia tirar xerox que hoje era coisa chique e caro, né? Então acho que isso, né? O saber que se eu não gostaria de ter dificuldades e o que eu via que não era o que eu queria para mim, eu tinha que fazer a minha parte. E acho que foi isso que eu fiz, né? Me dediquei aos estudos, né? E segui em frente. E estudo, hoje a gente dou aula lá na CP para cursinho para professores, e a gente fala assim, se você não está lendo e não está escrevendo, você está perdendo ponto. Você não vai passar no concurso se você não levar a sério. Então as pessoas falam assim, mas naquela época era menos concorrido. Não, mas tinha gente que não passava. Sim. Né? Então a gente sempre passava cada ali tempo com seu tempo. Com seu tempo. Mas também pessoas que na época não ingressaram nas escolas, nos concursos públicos, também não se dedicaram. Então a gente estudava, né, até passar. Né? Hoje as pessoas esperam os editais sair para daí estudar. Aí não dá tempo mesmo. Né? Professora, mulher periférica, filha de trabalhadores, mãe semi-alfabetizada, pai trabalhador da ferrovia. Quanto é que... Falar de um assunto agora um pouco delicado. Né? Quando é que você se sentiu negra? Quando é que a consciência da etnia, da raça chegou? Isso foi por incômodo, por sofrer discriminação, ou foi no estudo que foi elaborando essa consciência? Eu convivi com as minhas irmãs, sentindo dor com elas, pela discriminação, pelo racismo. Né? Então, a primeira imposição violenta para nós mulheres negras era a questão do cabelo. Então, na época... Cabelo ruim. Cabelo ruim, né? Cabelo de negro, cabelo ruim. E por mais que a minha mãe sempre foi muito caprichosa, ela trançava nossos cabelos, não essa trança afro que eu tô hoje, mas pegava o cabelo todo e trançava. E as minhas irmãs passaram a adolescência alisando o cabelo. Então, eu cresci vendo toda aquela trabalheira, que inclusive tinha um creme que chamava-se Enemaru. Esse creme era a base de soda cáustica e feria toda a cabeça delas. Nossa. Então eu via aquele sofrimento daquele cabelo para ficar liso, ter que passar aquilo, fazer bobs, fazer touca. Não sei se as pessoas lembram, mas touca, virava o cabelo tudo para cá, colocava grampo, depois virava tudo para o outro lado, colocava uma meia na cabeça. Era meio dia de trabalho. Era muito violento aquilo tudo, né? Então, assim, ali a gente já se deparava com que é uma imposição que para você ir numa brincadeira, para você um rapaz te tirar para dançar, se sentir pertencente. Para você se sentir pertencente, você não chegaria lá com cabelo afro solto, né? Black como Power. Hoje os Black Power, como hoje as meninas afirmam a sua identidade.
Então aquilo já era muito violento. E os xingamentos, né? Eu acho que nenhuma pessoa preta não vai dizer que vai negar que não tenha sofrido um xingamento em escola. E eu tinha essa questão de jogar o handball, então eu já me destacava jogando melhor. Havia uma disputa no intervalo, na educação física dos times, onde ela vai jogar. Às vezes eu trocava o time onde eu ia jogar por bolacha de chocolate. Falava, compra bolacha que eu jogo com vocês, que eu não tinha dinheiro para comer bolacha de chocolate recheada. Fui comer bolacha de chocolate, eu tinha 13 anos. E os outros aproveitavam para me xingar. Então, os xingamentos a gente conheceu muito cedo. Né? Urubu de sunga, fumaça, boneca de piche. Por mais que a minha mãe era muito caprichosa, engomava nosso uniforme, nosso cabelo, nós éramos cheirosinhas. Ela assim, fazia de tudo para ter essa proteção, né? Mas não era inevitável, isso aí sempre aconteceu. Mas esse meu fortalecimento identitário, o racismo, eu falo da igreja, mas eu sofri racismo dentro da igreja católica, né? A igreja que a gente frequentava, no mês de Maria, as crianças eram vestidas de anjo para coroar Nossa Senhora. E a minha mãe achou que eu pudesse ser um anjo preto, né? Mas anjo preto, né? E ela me vestiu, a gente fez ri para não chorar, desculpe. Porque, mas ela achou, né? E o padre me tirou do altar. Isso é uma violência. Né? A mesma igreja que me acolheu, marcou essa minha trajetória, que, como eu era pequena, vamos dizer assim, eu me lembro mais da consequência para minha mãe, que ela afastou-se da igreja, né? E depois vi as pessoas contando, mas não vou dizer que foi algo assim que por causa disso me traumatizou. Eu penso que principalmente a militância da minha irmã mais velha no movimento negro, ela frequentava já o Grupo TES na época, lá no início, né? Com Paraguaçu, com Mr. Apa, com Benhur, com Lucimar, com Bartô, vieram depois, mas na época ela me levava muito nas reuniões. Então eu me via pertencente a um grupo de pessoas que eu falava, são importantes, eu quero ser assim também. Né? Então, essa representatividade, essa visibilidade que elas não tiveram na infância e juventude, eu tive. Né? Então, de certa forma, estudo, Você boas já foi mais notas, protegida. Fui protegida. Eu acho que o meu envolvimento no esporte, no estudo, e a família, essa representatividade da minha irmã, acabou fortalecendo a minha identidade. Não vou dizer assim que a gente lembra de todos os casos de racismo que passei, mas isso não interferiu, né, na afirmação da minha identidade. Pelo contrário, né, até, por outro lado, as pessoas te julgam pela postura que você tem. Né? Então, se você não é a coitadinha, não é a que sofreu racismo, aí você se torna a mulher arrogante, a metida, né? Eu sou muito... As pessoas, antes de me conhecer, me julgam assim, sem nem me conhecer, de que eu sou uma mulher... Mas você tem uma figura pelo seu tamanho, você no popular um mulherão. Só 1,82. Grande, com todos esses títulos. Esse dia teve uma outra entrevistada aqui também, né? Eu falei assim, seus títulos assustam os homens, a sua militância. Foi a Helena, né? Helena? Como que? Fernanda. Fernanda, militante. Fernanda Teixeira. Fernanda. Falei, assusta. Aí ela fez umas elaborações sobre a figura masculina. Sim. Mas assim, você tem uma figura que você chegando. A tua presença, né, mostra e aliás, a história da gente nos posiciona nisso. Né? Você chega com a sua história, quando isso te leva a uma postura, e as pessoas... A gente se vê de um jeito, mas as pessoas nos veem com os olhos delas, né? Isso. E nós tivemos muito essa questão do vestir-se, do apresentar-se bem. Eu penso que a minha mãe passou isso para a gente também no sentido de nos proteger.
Então, mesmo quando eu dei aula na zona rural, na escola pública independente, eu sempre me preocupei com a minha imagem. Não é no sentido de ser melhor ou querer humilhar, mas foi algo que ficou da minha mãe. Saia sempre arrumada, porque você é no sentido mesmo dela nos proteger, né? Uhum. E isso a mãe passa para a gente, né? E isso ficou introjetado de uma forma no meu perfil, né? Na minha identidade, e eu também considero como respeito. Se uma pessoa me convida para um aniversário, para um casamento, para alguma coisa, eu tenho que ter respeito a essa pessoa. Então, eu não faço porque eu quero aparecer, ou porque não, eu vou em respeito à pessoa, eu quero chegar bem, né, para respeitar a pessoa que me convidou para alguma atividade, né? Mas é como você disse, nós pensamos de uma forma, mas quem nos vê interpreta a partir do olhar dela, né, da vivência dela. Mariana, tinha alguma coisa? Sim, temos alguns recados aqui das redes sociais. Aqui no YouTube, Eduardo Henrique. Oi, professora, bom dia. Sou um telespectador aqui. Eduardo Henrique, novamente. Quantas histórias vividas. Formidável, parabéns. Aqui no Instagram, Ademir Poeta Santos. Bom dia, professora Eugênia. Sábia, dedicada, competente. Uma potência pelo bem de si e de todos nós. Parabéns por tamanha militância. Você é gigante. Opa. Você é gigante. Parabéns pelo programa, Mariana. Ó, Ademir lembrou da gente agora. Ademir, novamente. Apoiar os educadores é transformar o Brasil. Esses são os recados das redes sociais por enquanto, professora. Obrigada. São 7h54 na cidade de Morena. Vou repetir a apresentação da professora doutora Eugênia Portela de Siqueira Marques. É docente da Faculdade de Educação da UFMS. Leciona a disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais. Atualmente coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. É pedagoga, licenciada em Letras, bacharel em Direito, mestre em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco, doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e é membro da Associação da Advocacia Negra. Como estava dizendo, eu gosto de contar as histórias, professora. Quando a gente começou a fazer o programa aqui, que vim discutir a linha editorial com o Geis, com a direção, porque o programa de entrevista normalmente foca na política, porque é onde se busca patrocínio, que se investe mais. Mas eu falei para ele que a gente ia ter um período dedicado à cultura, ao esporte, ao lazer, ao entretenimento, a contar a história das pessoas. Porque eu, assim como você, eu fui educado, minha mãe era uma beata, eu falo que ela era uma beata, porque ela, além da igreja católica, ela ia em centro espírita, ela ia em igreja evangélica, ela ia em tudo. Mas ela me educou na igreja católica. E nas SEBs, nos anos 70, a igreja foi muito importante na minha formação política. Eu era dos poucos alfabetizados nas famílias, então eu lia sempre o Evangelho. E o Evangelho sempre levava uma luta social, ao transporte, à saúde, às questões salariais, que na época dos anos 70 isso era proibido discutir em qualquer lugar. E a igreja fazia esse debate, né? Então a igreja me despertou politicamente para, no final dos anos 70, 80, iniciar congresso de trabalhadores, formação de partido. Eu participei da fundação da CUT, da fundação do PT, da FAMENS, enfim, toda essa luta. A igreja me educou politicamente. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória, embora não tenha toda a cátedra que você tem. Minha mãe ficou doente, eu tinha 12, 13 anos, e eu fui responsável pela manutenção dos meus irmãos menores. Então eu tive que optar entre estudar e comer, né? E aí o estudo na época era só pago e eu não consegui. Enfim, eu fiz o 2º grau e fui trabalhar. E aí vem filhos, acaba, né? Mas não justifica o fato de eu não ter ocupado um tempo para formar. Na verdade, aí a questão do foco que eu falo, de achar, não era prioridade para mim, não foi, até porque na minha família não tinha esse histórico, né, de educação. Enfim,
Mas eu tenho muito orgulho da onde eu vim, filho de trabalhadores rurais, semi-analfabetos. Meu pai foi comprar cigarro quando eu tinha 5 anos e esqueceu o endereço de casa. Deixou minha mãe com 9 filhos menores. E minha mãe criou a gente lavando roupa a troco de comida, porque não tinha proteção, como você disse, do salário mínimo. Educou todo mundo bem, fez a passagem dela, graças a Deus, deixou os filhos todos encaminhados. Mas eu tenho muito orgulho da minha história, do meu saber, do meu conhecimento, aquilo que eu acumulei. E eu acho importante contar isso. Eu acho que as pessoas que nos ouvem, que vai nos ouvir depois, não tem dúvida, vai se inspirar na sua história. Vai ver isso, que é possível, porque tem muita gente que tem que estudar, porque a televisão conta a história de acadêmicos, que o cara vai num quartinho, fica à luz de velas, ele não dança, ele não namora, ele não tem vida social, ele só se dedica aos estudos, aí, passa para a faculdade. Parece que é proibido para o jovem, para o adolescente, combinar o esporte, o lazer, a diversão, até para desestressar do estudo, para poder estudar com mais dedicação e ter uma vida de sucesso. Né? Com certeza. As histórias que eu vejo nas televisões é isso. Né? O cara não tem vida social, parece que não tem família, não tem irmão, não tem amigos. Ele é ele. Né? É um ser extraterrestre. Né? Parece que é. Que iluminado, e aí chega, vai para Harvard, não sei. Então, eu gosto de contar as histórias das pessoas que são consideradas simples, que são, às vezes, não têm a visibilidade social, né, que merece ter. E eu gosto de contar essas histórias para fazer esse contraponto. Isso é muito importante. E, sem dúvida, ouvir pessoas da minha origem, né, filho da classe trabalhadora, né, como você mesmo já disse, pai ferroviário, toda a história que eu contei aqui, também tenho muito orgulho da minha origem, né? Estava até comentando aqui no início, várias pessoas mudaram daqui da Vila Palmira, colegas mudaram, foram para outros lugares e às vezes as pessoas me perguntavam, mas por que você continuou morando lá? Por que você não mudou para tal lugar? Como se morar, por exemplo, aqui fosse algo menor, né? Eu falo, olha, é a minha origem. Aqui ainda tem pessoas que lembram meus apelidos de criança, que era Nenê e Genoca, né? Então, quando a pessoa me chama de Nenê e Genoca, eu sei que fez parte da minha história. Né? Aqui, como na esquina onde a padoca, na verdade, foi o seu Leonel, a mercearia do seu João Leonel, que ainda moram ali. Então, para mim, faz muito significado poder vir aqui conversar com eles, que eles fizeram parte da minha história, assim como outras pessoas aqui na vila. E aí o Eduardo Henrique, abraço para o Eduardo Henrique, quem que foi outra pessoa que mandou oi, muito obrigada aí, né? Ademir Poeta. E dizer assim, o Eduardo Henrique é orientando meu de doutorado na UFMS. Ele tenta participar de tudo, eu mando o convite para todo mundo, o Eduardo eu não sei como é que ele consegue, mas fica meio que onipresente aí, participando, é uma live ontem à noite, ele sempre está aí dando um apoio, um abraço para ele. E também é uma pessoa que está na luta, né? De Corumbá, trabalhador, tem família, e vem para cá fazer o doutorado, né? Para a UFMS. E aí, muitas vezes eles esperam assim, aquela coisa da cátedra, algo, nossa, eu vou fazer o doutorado e o mestrado, tem que morrer de estudar. Não, tem que estudar, mas tem que ser feliz, né? Então, eu levo muito essa coisa da leveza para academia, né? Olha, vamos sair, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. Então, se viajo, se tem algum projeto de pesquisa com financiamento, eu tento sempre levar uma orientanda, né? Um orientando. Então, sempre fazer isso, porque, como você está dizendo, não dá para parar a vida, né? Eu acho que a gente tem que encontrar, sim, o foco para você projetar, bom, o que eu quero daqui 10 anos, meus 30 anos, meus 40 anos. Então, eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria ter uma faculdade, que eu queria ter um concurso. E, para a minha época, eu não colocava o casamento antes. Né? Então, a cobrança de que tem que casar, que tem que constituir família, isso é muito pesado, foi por muito tempo pesado para nós mulheres. E eu não me preocupava com isso. Eu ainda peguei a época de que tinha que fazer enxoval. Eu ia estudar na casa de umas amigas, elas abriam o baú do enxoval. Eu ficava olhando aquilo, mal a gente tinha dinheiro para comer, quanto mais fazer aquele enxoval, comprar aquele monte de coisa. Então, para mim, era muito distante essa questão do que a sociedade impunha. Então, eu falava, olha, eu quero estudar.
e passar num concurso. E ponto, né? Eu não colocava questão de que eu tinha que casar, que tinha que ter filho, que era uma coisa muito recorrente. Hoje menos, mas que por muito tempo ficou muito presente. Mas eu só não imaginava que eu ia casar tão cedo, né? Então, de ir para discoteca, baile, namorei bastante. Mas não imaginei que eu ia casar com 23 anos. Né? 23 anos você casou? Eu me casei com 23 anos. Então, assim, não era o foco, mas quando aconteceu foi, eu digo que 50%, né, do que eu me constituí e continuei nessa trajetória foi ao casamento e ao parceiro que eu tenho. Vamos falar um pouco dessa personalidade, então, que é tão importante da sua vida. Vamos sim. Bom, Primeiro, como é que ele se chama? O Hamilton Marques Batista, também o conheci aqui na região, né? Hamilton é da família do Juarez Marques Batista, né? Que foi deputado federal, vereador, deputado. Vereador aí da antiga MDB. E uma família de 11 filhos também, que veio de Ponta Porã para cá, enfrentou essa parte aí, né, das dificuldades. E a gente se conheceu no baile da União. Então, numa das discotecas, lá estava o Hamilton e a gente se conheceu em 85, final de 85, e nos casamos em 88. Então, e aí ele é daqui da região da Palmira, eu morava aqui também perto, compramos uma casa na Rua de Baixo e aqui ficamos, né? Então, aí ele é aposentado do Tribunal de Justiça, né? Na época já estava no tribunal, preside a Vila Palmira, tá? Na presidência da Vila Palmira aqui, e cursa a Universidade da Maturidade na UEMS, né? Então, eu continuei na minha trajetória de estudo e concurso, e ele também, em 2013, porque antes de vir para o FMS, eu fiz um concurso em 2011 na UFGD, eu fiquei 8 anos em Dourados, não mudei para lá, mas ia e vinha toda semana, e nesse interim ele também aposentou-se do Tribunal de Justiça, mas foi fazer outras coisas, virou corretor de imóveis, é poeta, tem música, tem letra, música... querendo letras de música, buscando parcerias para poder musicar essas letras. E é um super parceiro, né? Você tem filhos, doutora? Nós temos um de 36 anos, o Igor, que trabalha na UEMS, e temos 3 netos, inclusive ontem foi dia dos avós, né? Foi dia dos avós. Um abraço aí para os avós. Temos o de 15 anos, o Gustavo, o Cédric, 13 anos, e a Sofia, com 5 anos. E a nossa filha mais nova, a Amanda, que não tem filhos. 2 filhos, um casal? 2 filhos. 3 netos. 3 netos. Isso. Então, o Hamilton é responsável de 50% pelo... Sim, porque assim, quando nós nos casamos, que eu tive o Igor, eu estava na pedagogia, no curso de pedagogia, meu segundo curso. E aí, quem que ajuda a cuidar de uma criança pequena, né? Então, assim, sem esse apoio dele, então, ajudar com as crianças. Quando eu fiz o doutorado, eu viajava para fora e a Amanda ainda era pequena, então ele que ficou, que ajudou, né? Então, assim, para nós, mulheres, a maternidade é algo que todos esperam da gente, mas é muito difícil. Uma mulher, depois que ela tem o filho, não são todas que têm uma rede, um apoio, uma rede de proteção para continuar, né? A gente sabe o quanto que é difícil. Quantas colegas como eu que casaram na mesma época tiveram os filhos e não tiveram oportunidade de continuar. Então, por isso que eu digo, a gente não faz nada sozinho, né? Sozinha. Então, eu coloco muito, sem dúvida, se não fosse esse apoio dele, e até hoje, em tudo que eu decido entrar e participar, né? Se não tivesse o apoio dele, teria sido muito difícil. Pessoal, são 8h06. Nossa, chegando. Passou rápido. Vamos para o último assunto que eu acho que eu posso abordar. Política. Toda essa militância te leva a um posicionamento político. Sim. Né? Você tem militância partidária? Sim.
Podemos abordar o partido? Pode. Partido dos Trabalhadores, partido do nosso presidente Lula. Sim. Tem projetos para 2024? Olha, nós, Mariano, a política, ela sempre fez parte da minha vida, porque eu sempre apoiei alguém, né? Por muito tempo, poucas mulheres na política, a gente acabava, no fim, apoiando os companheiros, né? Os homens. E aí vem desde Ben-Hur, Ataíde, Américo Calheiros, próprio Valdir Gomes, Pedro Kemp, toda essa turma, né, que veio antes da gente aí, nós sempre tivemos em algum momento uma história ligada com essas pessoas. Partidos sempre progressistas, né? Então MDB por algum tempo, PT e assim sucessivamente. Mas logo que a gente começa a ter essa consciência sobre a ausência da mulher na política, nós passamos a optar a votar em mulheres. E aí, Luísa Ribeiro, né? Lembro quando elegemos a Luísa, foi uma das candidatas que a gente... Eu não atuava diretamente, mas eu sempre optava em votar em alguém, fazer alguma reunião. De 2019 para cá, quando eu venho remanejada para o FMS, redistribuída, eu recebo o convite do Pedro Kemp para participar desse projeto que foi a candidatura à prefeitura dele, e eu me insiro aí na candidatura a vereadora. Uma coisa é apoiar, outra coisa é você participar. Muito diferente. Né? Muito diferente, muito difícil. Né? Daí a pouca participação das mulheres, ou as que participam ficam traumatizadas, não querem participar mais. Né? Mas foi uma experiência assim, que eu não sabia que eu era capaz de fazer o que eu fiz. Né? Que é pedir o voto, que é ir atrás das pessoas, contar a sua história e tentar conquistar. E falam que tem o tal da mosquinha da política, que quem entra não sai, não mosca sei. azul. A mosca da política. Eu sei que é um desafio e nós somos movidos a desafios. Então, na minha trajetória acadêmica, fiz e tem algumas coisas que eu quero fazer, mas eu tenho 4 anos aí para aposentar, né? Posso pedir aposentadoria da universidade. E nesses 4 anos eu decidi trazer todo esse debate sobre a colonialidade, a paridade que as mulheres estão buscando, paridade de gênero, trazendo recorte de raça, porque se não tem mulheres pretas, muito menos, né? Então, me candidatei em 2020, me candidatei em 2022, né? Dentro do que é possível a gente fazer, a gente começou falando aí, não se faz política sem dinheiro. Sim. Né? Então, eu vejo muito num grupo, pessoas falam, mas mulher não vota em mulher, e colocar a culpa como se fosse nas mulheres. Olha, as mulheres são as mulheres, principalmente as mulheres de periferia, são as que mais estão precisando. Estão desempregadas, não tem alimentação, não tem... Quando chega a política, e esse modelo da política do toma lá, dá cá, faz diferença o recurso financeiro. Né? Faz muita diferença. Nós disputamos um nicho de pessoas que compreendem que esse não é o modelo da política, né? Que é a pessoa que vai pela sua trajetória, pela sua proposta. Mas nós sabemos que 800 candidatos, 900 candidatos em Campo Grande, como é que você se elege se você não tiver o recurso? Né? Então, é nesse sentido que a gente permanece, né? Trocando, dialogando, fortalecendo candidaturas, e aí, claro que daqui para frente a gente busca as candidaturas femininas, né? As candidaturas de mulheres e, se possível, que não sejamos únicas, né? Como a gente tem hoje Camila Jara, única do Mato Grosso do Sul Federal, né? Nesse campo da esquerda, a Luísa e a Gleice Jane. Né? Então, quando você vai num evento, como teve agora recentemente, você olha lá as autoridades e as que falam, né? Porque às vezes tem mulher lá sentada, mas não fala. Tem direito à voz. Não tem né? direito à voz. É muito triste. Então, mostra que a gente tem um caminho, uma trajetória muito, um caminho bem árduo pela frente, mas que vale a pena. Eu sou movida a desafio. Então, se tem desafio, eu estou dentro, né? Dentro dessa trajetória que eu contei aí, se a gente fosse desanimar, não teria chegado aqui. É todo né? um aprendizado, né? É tudo aprendizado, é muito bom debater ideias, é bom trazer pessoas para somar com você. Então, acho que um pouco é isso, não no sentido de
de ser algo individual. Você alguma vez pensou que você queria... Não, nunca pensei. Isso, a minha trajetória foi em buscar mesmo os concursos públicos, fazer a vida acadêmica, me tornar uma pesquisadora, que foi o que eu alcancei. Mas agora, por que não fortalecer, né? E participar aí dos pleitos. São 8h12. Professora doutora Eugênia, muito obrigado por dividir conosco sua experiência de vida, sua história. Se eu deixei de perguntar alguma coisa que você acha interessante citar, algum fato, alguma coisa, mas fica à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Não. Eu quero agradecer pelo convite, dar boas-vindas, dizer que o café é maravilhoso. Gente, vocês podem passar aqui para tomar um café. O café é muito bom. Parabenizar pela proposta, né? Eu acho que é isso mesmo. Ao contar histórias, as memórias, faz parte da nossa ancestralidade africana, né? Então, verdade. Isso me toca muito. Não deixar um axé para todas as mulheres, em especial o Julho das Pretas, né? Que foi dia 25, o Dia da Mulher Negra, Latina, Caribenha, né? Americana. E dizer que é isso. A gente... não sei se o que eu construí é para inspiração. E dar um abraço também hoje na Rosana Anunciação, que ocupa a diversidade lá no município de Campo Grande, e que hoje à noite no Senac, ali da Antônio Maria Coelho, faz um evento sobre mulheres negras inspiradoras, e eu fui convidada para relatar a minha experiência, né? Então coincidiu de estar hoje aqui. Já deu uma treinadinha. Dei uma treinadinha às 19 horas lá, e em especial para essas mulheres negras, periféricas, né, que continuam aí firme na luta contra esse racismo estrutural que a gente sabe que não é fácil, mas que não desistem. Mas que lutar é preciso e que não existe almoço grátis. Isso mesmo, né? E agradecer aos ouvintes e pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, são 8h14. Mariana, a gente volta amanhã com quem? Amanhã a gente tem a Sara, ela é uma escritora regional que está lançando um livro. Eu encontrei ela na feira domingo, no Misturou, achei lindo a capa do livro, ilustração, história. É sobre orixás. Sim, a conheço. É sobre orixás. E aí ela vem amanhã falar do livro, do lançamento, uma querida, a Sara, então amanhã estará aqui com a gente falando um pouco do lúdico, da história dos orixás, levando essa história pro lúdico, né? E é uma incrível, uma fofa. 8h14, portanto a gente volta amanhã falando da africanidade de orixás. E com você, vamos com Deus até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela companhia até agora. Até amanhã. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. Tá rolando promoção aqui na Nova 106 FM. Legal! Quer ganhar um salário mínimo para presentear o seu paizão no Dia dos Pais? Ah, eu quero sim! Então vamos lá! Para participar é muito fácil. Basta mandar uma mensagem no nosso WhatsApp no 981311063. Dizendo meu paizão é mais Boa Noite 106. E pronto, já está concorrendo. Só não esqueça de colocar o seu nome completo e o nome do seu bairro. O sorteio rola dia 11 de agosto, sexta-feira, às 21 horas, no programa Boa Noite 106, com Niele Oliveira. Aí é só cruzar os dedos e boa sorte. Promoção Meu Paizão com dinheiro na mão. É só aqui, na sua Nova 106 FM, a mais ouvida da região. E aí, tá andando por aí sem carteira de habilitação? Não corra risco. Venha para a Autoescola Piloto. Primeira habilitação categoria AB. Adição de categoria, renovação de CNH, centro teórico próprio e muito mais. Centro de Formação de Condutores Piloto. Avenida Conde de Boa Vista, 854, no bairro Tijuca. Fone 3324-3348. WhatsApp 99276-5281. Autoescola Piloto. Aí é só andar tranquilo, tranquilo. Cesta Básica Marinho, a melhor